Eu estou aqui no estúdio com o Rubens Leal, que é economista, e a gente vai comentar de uma forma bem clara, bem simples e objetiva a situação hoje, não só do Brasil, mas como de Roraima. Primeiramente, Rubens, obrigado por ter vindo com a gente aqui, mantendo essa distância de segurança, né? Perfeito, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre essas questões aí polêmicas que está amanheceu hoje no Brasil. E eu confesso que eu estou muito ansioso para a nossa entrevista, porque essa nossa entrevista ela é importante para a gente esclarecer a população. E o que eu estou querendo dizer? Comércios fechados desde o fim de semana. Decreto, prefeitura, decreto do governo do estado. Até quando aguentaremos, até quando o comerciante pequeno, microempresário, autônomo vão conseguir ficar em casa sem faturar, sem ganhar dinheiro? Olha, o tempo deles se manterem parados é suficiente para eles quebrar. O que a gente tem? Um pequeno empresário ele não tem fluxo de caixa. A microempresa não tem fluxo de caixa. Uma empresa grande, tudo bem, ela tem fluxo de caixa, tem planejamento todo estratégico, ela consegue se manter. Agora você olha, por exemplo, um camelô, um pequeno empresário, o cara que tem um lanche, uma lancheria ali que tem 10 empregados, uma folha de pagamento de quase 20 mil reais. Como é que ele vai pagar? Os impostos podem até ser prorrogados, mas o salário do empregado não pode ser prorrogado. Verdade. O aluguel não pode ser prorrogado. Então, como é que ele vai manter essas despesas? Ele vai quebrar. E um outro fator importante que a gente tem que observar aqui, em Boa Vista, principalmente, é a questão de quantidade de comércio informal. Como é que essas pessoas vão levar o sustento para dentro de casa? Até porque as pessoas lucram, às vezes, R$50 por dia e é o dinheiro do pão, do feijão, do arroz para aquele dia. Então, quer dizer, ele vende o almoço para comprar a janta. Exatamente. Aí você vê assim, bancos fechados, você vê o comércio fechado, mas, no entanto, o supermercado está aberto, tomando as devidas providências e cuidados. Você observa a farmácia aberta, a padaria aberta, alguns restaurantes fornecendo comida. Então, eu acho que a gente deveria isolar as pessoas de risco, devido aos cuidados, e voltar às atividades normais. Eu acho, na minha opinião, que deveríamos retornar tomando todos os cuidados necessários. O senhor não é médico, eu não sou. O senhor não é especialista, infectologista, eu não sou. Ontem eu fui para as ruas, eu como apresentador e sou repórter de veia, fui para as ruas ver e eu observei o desespero das pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo 15 dias parado, vai faltar comida em casa. E isso vai acabar impactando até na própria segurança pública, não? Exatamente, porque a gente vai, você observa um pai de família num bairro popular, faltando comida dentro da geladeira, não tendo o que sustentar. Nós vamos ter um aumento da criminalidade, do roubo, do assalto. Isso vai acontecer. Então é muito preocupante, porque as pessoas não estão enxergando esses outros fatores. A questão da criminalidade, a questão de pessoas quebradas, falidas, que vão ter que buscar outros empregos. A recessão é muito mais danosa do que a gente tomar os devidos cuidados. Em pleno século XXI, a gente está discutindo a questão de estar utilizando álcool e gel, usar sabão e toalha para limpar as mãos, ou seja, a gente está falando de higiene pessoal, que todo mundo já deveria ter isso. Verdade, eu conversava ontem com uma geriatra ao vivo, que ela está grávida e por telefone falou com a gente, que são culturas normalmente de chegar, eu sou mineiro, chego em casa e deixo o sapato ou o chinelo na porta e tem um outro chinelo lá dentro para eu calçar, né? E isso a gente não adota normalmente. Em Roraima também tem essa cultura, as pessoas pelo calor andam descalças, mas deixando a saúde de lado e pegando o que disse o presidente Bolsonaro, não há como a gente permanecer dessa forma com lojas fechadas e a informalidade podendo não trabalhar. Nós temos Manaus, pelo que parece, o governo já começou a aliviar para o comerciante, com ressalvas, abrir as portas. O senhor acha que isso vai acontecer aqui nos próximos dias ou talvez próximas semanas? É necessário? Eu acho que é necessário, a gente tem que voltar às atividades tomando os devidos cuidados. Mas essa é uma decisão política, sim, tanto da prefeita quanto do governador. Então, decisões políticas com decisões técnicas são duas questões conflitantes. Então, você observa que na reportagem do presidente Jair Bolsonaro, ele está seguindo as recomendações da Anvisa. Mas a gente tem uma situação aí onde a política pode se aproveitar principalmente do caos, que é para se projetar outros políticos, então defende quanto pior, melhor. E é isso que a gente tem que abrir o olho. Eu acho que a gente tem que olhar as questões técnicas, discutir as questões de saúde, sim, mas a gente também tem que olhar que dinheiro é muito mais importante
na vida das pessoas, porque com fome você não consegue pensar em outra coisa. E ainda fica sem comer, a imunidade baixa, ainda fica propício a contrair a doença, que não seja o coronavírus. Exatamente. Você observa, por exemplo, em São Paulo ou no Brasil, mandaram soltar presos. Isso eu acho assim, colocar em risco toda a sociedade. É só a questão de a gente organizar as questões de saúde. Então, eu acho que assim, se fechar o posto de gasolina, fechar a padaria, fechar o supermercado, fechar a farmácia, ninguém vai concordar mais com essas questões de isolamento social. Então, eu acho que a gente tem que abrir o comércio, voltar a produzir e simplesmente tomar os devidos cuidados, fazendo com que as pessoas se mantenham com respeito, o isolamento social e com questões de higiene pessoal também. Porque os bancos, por exemplo, estão orientando as pessoas a terem o trabalho ali que precisa ser feito pela internet. No último caso, procurar a agência, mas a agência continua aberta. Agora, é complicado você apostar só no delivery, embora ele tenha sido uma das vantagens e um dos trunfos dos empresários, mas aquele comércio porta a porta, acabou minha farinha, vou ter que ir no supermercado, acabou isso, acabou aquilo, vou ter que sair de casa para resolver. Então, assim, pega a Taide Teve, passei na Taide Teve ontem, lojas fechadas, as lojas estão totalmente fechadas e não há previsão para abrir, porque o pico do coronavírus, segundo especialistas, vai ser em abril. Que dia é hoje? Hoje 25, 26. Então tá, 26 para 10, 15 de abril, aquela palavra que o senhor falou, vão quebrar literalmente, o cara não consegue reabrir as portas. Não, porque assim, ele vai estar endividado no banco, por mais que o banco prorrogue os pagamentos, mas o juros está correndo, o aluguel está vencendo. Então assim, ele vai ter que pensar... Bola de neve, né? É uma bola de neve, ele vai ter que renegociar essas questões. E outra coisa, a gente está discutindo essas questões aí, de geração de emprego, sustentação das empresas, e por mais que Boa Vista ou Roraima esteja com uma economia muito forte na questão do contra-cheque, a gente tem um comércio informal, que a gente precisa manter eles, porque essas pessoas vão gerar emprego. Se você olhar, observar os números, 38 milhões de pequenas empresas, elas geram quase 80% dos empregos brasileiros. Pois é. Então, essa é a realidade. Como é que essas empresas vão se manter com despesas todos os dias? Outra coisa, você citou aí a questão do delivery, o disque entrega, o 24 horas. Isso é paliativo. Sim. Porque as pessoas estão confinadas em casa, elas estão preparando as suas refeições, elas estão lendo livros de receita, até mesmo para evitar esse contato. Então, essas questões aí ele é insignificante no faturamento de uma empresa para cobrir as despesas. É caro para quem compra, porque ele tem que pagar um monte de taxas das empresas que administram o aplicativo, Sim. do entregador, coisa. Mas o cara que está lá na ponta produzindo a refeição, produzindo o seu produto para entregar no delivery, o faturamento dele, a margem de lucratividade é muito pequena. Ele lucra R$3, R$4, por exemplo, num lanche de R$20, R$30. Então, assim, quantos lanches ele precisa faturar para poder tirar o aluguel de R$3, R$4 mil? E é uma cadeia, né? Se a pessoa ela para de consumir, por exemplo, nesse momento de crise, a pessoa está ganhando menos, principalmente o autônomo, temos muitos autônomos aqui, ele vai menos ao supermercado, o supermercado está vendendo menos, ele com certeza vai ter que demitir alguém. Pega uma empresa de comunicação, por exemplo, o empresário está com a loja aberta, ele está anunciando, está vendendo. A partir da hora que a loja fecha as portas, ele para com o comercial, então atinge a agência de publicidade, atinge quem vende aquele produto. Então, o cara que faz o salgado lá não vai no supermercado, porque ele não está vendendo o salgado. O cara que compra o salgado não vai sair de casa para comprar outra coisa. Acaba acarretando uma série de consequências. E há quem diga, não sei se o senhor confirma isso, nós temos hoje cerca de 300 milhões de desempregados. Se a gente ficar mais um mês, poderemos chegar a 40 milhões de desempregados. Não é um número muito alto, não? Na verdade, a gente tem 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados, segundo os dados do IBGE. Sim. A gente pode chegar a 28 milhões, 30 milhões de desempregados no Brasil. É uma taxa muito alta em decorrência da economia parar. A gente vai entrar em recessão. A economia, para poder voltar recomeçar a se recuperar desse período, vai ser muito maior do que a greve dos caminhoneiros lá em 2018. Então, a gente poderá começar a recuperar a economia lá por 2022. Nos Estados Unidos, na crise de 2008, a taxa de desemprego foi de 10%.
A previsão dos especialistas e analistas de mercado é de que a taxa de desemprego chegue a 20% nos Estados Unidos. Então, por isso que o presidente americano ele está também alinhado com o presidente brasileiro no discurso, assim como o Boris Johnson na Inglaterra. Eles estão querendo voltar à economia. A economia não pode parar. Bolsonaro isso aí ele está acertando, porque ele está preocupado com isso. Assim, ele não quer assumir esse risco. Com a saúde. Exatamente. A morte de CNPJs, neste momento, vai causar muito mortes ao longo do tempo, em decorrência do desemprego, da fome. Vai faltar dinheiro para pagar servidores públicos, vai faltar dinheiro para a manutenção das empresas. Então, a gente vai ter problema, porque a arrecadação dos estados, dos municípios e do governo federal parou. Parou. Não está se vendendo nada, não está se arrecadando nada. E a gente tem que observar que o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o contribuinte. E o contribuinte não está gastando. É esse dinheiro que gira, né? Exatamente. Que gira a economia daqui. O que dizer para Denário e para Tereza? Qual seria ou quais seriam as medidas estratégicas e cautelosas e inteligentes nesse momento? É liberar geral para toda loja abrir ou não é isso? Eu acho que eles têm que chamar uma equipe técnica e analisar as consequências. Ver o que dá para ceder na questão da abertura do comércio, analisar as consequências e qual seria o impacto. E trabalhar questões de orientação. Eu acho que o bom senso, nesse momento, vai manter a economia equilibrada do Estado. Liberar geral, nós temos o grupo de risco, são as pessoas acima de 60 anos. Sim. Então, vamos conversar com essas pessoas e o resto nós temos que orientar para os devidos cuidados. Mas a economia tem que voltar a funcionar. Pela crise que nós passamos recentemente, o Brasil estava se reerguendo, chegamos a 14 milhões de desempregados, agora o senhor me falou 11, atualizados os dados do IBGE. O mais pessimista dos economistas pensaria numa crise econômica, né, comprometida pela crise da saúde pública? Olha, a unanimidade é uma burrice, né? É burra. É burra, né? Então, acho que a gente tem que pensar, se cada um fazer a sua análise e ter o bom senso. Então, acho que tem economistas que são a favor da abertura total do comércio, sem problemas, e outros têm que olhar a questão de saúde. Agora, eu vou dizer assim, o grupo de risco é grande. Então, vamos trabalhar com essas pessoas e tomar os devidos cuidados com essas pessoas do grupo de risco. O que a gente não pode fazer, por exemplo, é fazer como a Itália fez e como a Espanha fizeram, tomaram as decisões muito tarde. Tardias. Exatamente. A própria China, os ministros lá em Wuhan disse o seguinte, não, nós demoramos a alertar, sim, demoramos a agir. Mas você observa, por exemplo, Hong Kong. O Brasil começou a tomar as devidas providências agora para seguir como o exemplo de Hong Kong. Fez a testagem em toda a população e isolou quem estava infectado e quem estava com problema de risco. O dever de casa nós estamos fazendo. Estamos fazendo. A gente está copiando os bons exemplos. Com limitações, mas com limitações do resto do mundo. A questão é que a gente precisa começar a discutir as questões técnicas. E eu acho que tanto a prefeita quanto o governador, a Tereza e o Denário, eles têm que chamar suas equipes técnicas e discutir a melhor forma de manter a economia do Estado aquecida. E não simplesmente chegar nesse oba-oba, vamos parar tudo. Aí não pode. Não pode. Então, beleza. Então, obrigado pela excelente entrevista. A gente está trazendo aqui, essa semana nós trouxemos aqui várias pessoas importantes. A diretora da Vigilância Sanitária, o infectologista Alexandre Salomão, daqui a pouco tem a Polícia Rodoviária Federal, a estrada continua funcionando porque não pode deixar de passar produto, porque aí vai ter desabastecimento, aí é problema, então a estrada funciona normalmente. Hoje o Rubens Leal com a gente, economista. Obrigado, um prazer, não o conhecia. Seja bem-vindo às portas abertas, eu acho que a partir de agora, tomara que eu não precise de vocês, né, economistas, mas se precisar, eu acho que essa crise não acaba do dia para a noite, a gente vai convocá-lo, tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigado.